Saudos irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos gravar a lição de número 2, né? A lição que geralmente vai ao ar no dia 10 de julho de 2022, no domingo. Essa lição é uma das melhores lições que eu tenho, assim, estudado e tenho visto que ela é tanto mais teológica, né? Mas, porém, o professor ou o aluno, ele tem que fazer uma autoanálise quando for estudar essa lição, porque essa lição tem muito conteúdo. Porém, a gente tem que saber diversificar. Esse assunto que nós vamos falar hoje é um assunto muito importante, né? Vamos falar sobre a graça, né? Sobre a sutileza da banalização da graça. Então, além de ser um assunto que requer um estudo minucioso, também requer de nós uma aplicação saudável, uma aplicação que gera vida. Porém, por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque hoje, até para quem prega, vou dar um exemplo, pregador. Tem pregador que não fala sobre esse assunto porque ele não vai saber ali explanar, ele não vai ter tanto conteúdo para explanar esse assunto. Como eu acabei de falar, é um assunto muito palpitante, é um assunto que me alegra muito meu coração, porque a gente tem que estudar para fazer uma autoanálise, né? Porém, eu estou aqui já com o meu tablet, né? Coloquei aqui já todo o conteúdo mastigado, deixei no ponto. E vamos hoje aqui abordar esse tema, que é um tema que é pautível, é um tema atual e que precisa ser analisado, abordado com coerência, com versículo bíblico e de todas as formas. Eu peço a você aí nesse momento que ore comigo, eu vou estar orando agora para que possamos gravar essa aula aqui. Então eu vou orar, quero que você ore comigo. Outra coisa também que eu quero te perguntar, se você não pegou aí o seu caderno, pega o seu caderno, pega seu lápis, pega a sua caneta e deixa já pronto aí o seu caderno, o seu lápis, sua caneta. Vamos aqui orar comigo para falar desse assunto tão gostoso, desse assunto tão pautível, que é sobre a sutileza da banalização da graça. Antes de tudo isso, deixa eu só... Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai Santo, Pai amado, Pai querido, Pai celestial, eu peço a Ti, meu Pai, pela vida de cada componente desse grupo, de cada irmão, de cada irmã, Senhor, que está me assistindo agora. Pai, eu peço pela vida de cada um deles, Pai, a qual nós vamos aqui falar sobre essa lição, um assunto tão pautível, um assunto tão revelador, para que possamos abrir nossa mente, conhecimento a respeito, Senhor, das Sagradas Escrituras, para compreender, meu Pai, de que forma que essa graça, meu Pai, de que forma que seria a sutileza da banalização da graça, porque quando fala de banalização, fala de algo banal, algo que não tem valor, algo que é recíproco, Senhor. Abra nossa mente, abra nosso coração, para que possamos estudar essa aula e aprendermos com o Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos entrar aqui na aula já já. Deixa eu só clicar aqui nesse assunto. Deixa eu só...
vamos lá. Como eu falei no começo, e eu deixei bem à vontade aí para explanarmos esse assunto, a sutileza da banalização da graça. Primeiro nós temos que se atentar aqui a esse ponto, banalização. Banalização. Se você for procurar aí em qualquer dicionário, seja qual for ele, banalização quer dizer algo que é banal, quer dizer algo que está sendo recíproco, sem valor, algo que precisa ter valor, né? Ou seja, que precisa voltar a ter valor. Porém, no meu dicionário aqui, a qual eu estou aberto, ele aqui, o dicionário Wise, ele fala que é o ato ou efeito de banalizar. É interessante aqui você, se você quiser pegar um lápis, uma caneta, como eu sempre fico com o meu lápis na mão, que eu sempre estou marcando para fazer a leitura, né? Então, na etimologia quer dizer banalização. Banalização na etimologia. O ato ou efeito de banalizar. Vamos entrar agora ao tema da lição, né? Ao tema tão importante que é esse. Meu Deus, hoje tem assunto aqui que nós vamos falar com muita clareza, com muita graça e do Espírito Santo. Texto áureo. Pega a sua Bíblia aí, meu irmão. Abra aí, texto áureo, Efésios, capítulo de número... Efésios, capítulo 4, capítulo 2, verso 4 ao 10, tá? Texto áureo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Efésios 2:8. Verdade prática. A graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. Vamos fazer a leitura bíblica em classe aqui, vão ser bem legível e bem rápido para ganharmos tempo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. A introdução vai ser muito importante aqui nós lermos, né? Porque eu quero falar de algo muito interessante aqui para nós dar início a essa lição. Nesta lição estudaremos sobre a graça de Deus. Não há dúvida de que nos últimos anos os cristãos têm demonstrado maior interesse em conhecer melhor a doutrina da graça. Nesse sentido, pode-se dizer que há um despertar da graça, contudo, para muitos esses ensinos continua ainda ofuscado. Nesses aspectos, pode-se dizer que a doutrina da graça tem sido mal compreendida e, portanto, mal assimilada e, consequentemente, desvirtuada. Muito dos que se prega e se ensina como sendo o evangelho da graça, nada mais é do que uma forma deturpada da graça ou a graça barateada. Irmãos, é necessário a gente analisar que o termo técnico, quando fala graça, a graça de Deus,
Hoje em dia nós vemos aí muitos pregadores, muitos professores que às vezes abordam o termo técnico da graça de Deus, eles acabam diminuindo, né? Diminuindo, porque muitos às vezes não entendem a graça como graça divina. Ou seja, eles apresentam uma graça diferente da que é a graça divina. Teve uma vez, né, que foi feita uma pesquisa se a graça era graça divina ou se era graça dos teólogos. Por quê? Porque eu falo isso porque, assim, muitas pessoas, por não ter conhecimento de causa, diz que existe a graça divina. Alguns falam, não, existe a graça divina. Alguns falaram, né, existe a graça divina e existe a graça dos teólogos, porque acha que a graça foi tão desvirtuada do meio evangélico que as pessoas às vezes não compreendem o que é a graça. Alguns até falaram a graça é um favor imerecido. A palavra grega, que quer dizer charis ou claris, quer dizer favor imerecido. Porém, nós vamos estudar com mais profundidade esse assunto e já adentando aqui, eu quero que você entenda que é preciso compreender de maneira bíblica e conceituada da graça de Deus, e dessa compreensão os crentes dependem para não banalizar um tão bom, né, e bem tão precioso que é a graça divina, a graça de Deus. Então nessa lição temos o propósito de analisar a graça de Deus, né, no seu sentido bíblico, histórico e contemporâneo, Então, vejamos aqui o primeiro ponto, a qual eu já vou abordar com vocês, que eu acho de tão importância para a nossa compreensão, tá, meus irmãos? Então, vejamos aqui, eu vou ler aqui, eu peguei esse livro e ele está trazendo aqui um conceito da graça de Deus, mas com um profundo entendimento. Então eu vou ler aqui para vocês, que diz assim: a palavra graça do latim é graça, né? Significa originalmente favor ou favor imerecido. Há dois singular, um no plural e um no singular. Favor e favor imerecido. Teologicamente falando, graça tem a ver com a ação de Deus em relação ao pecador, ao homem caído, oferecendo-lhe a salvação, perdoando todos os seus pecados por meio da fé em Jesus Cristo, seu Filho. Apesar do seu não merecimento, como diz Warren Wiersbe, Deus, na sua graça, dá tudo o que não merecemos, e na sua misericórdia não dá o que merecemos. De acordo com K. Beggett, graça se emprega no sentido de gratidão, no sentido de fazer um favor. O termo aparece em Atos 24, 27, 25, 9, como pedir um favor. Em 25, no sentido da complacência de Colossenses 4, 6, o sentido de amabilidade de Efésios 4, 29. Então vemos aqui um sentido amplo do que o professor ele quer abirrogar, mostrando aqui a clareza do sentido da graça, né? Então eu quero explicar a vocês, antes de eu entrar no primeiro tópico, ou melhor dizendo, no primeiro subtópico do primeiro tópico, eu quero mostrar a vocês o valor da graça de Deus. Uma graça que não é uma graça barata. Uma graça que não é uma graça que deve ser banalizada, como o tema central aqui, da lição está dizendo. A palavra-chave fala de banalização. Nós estamos na lição do terceiro trimestre, né? Do terceiro trimestre de 2022, que está falando os ataques contra a Igreja de Cristo.
os ataques contra a Igreja de Cristo e as sutilezas de Satanás nesses dias que antecede a volta de Jesus Cristo. Estamos na lição 2, como eu acabei de falar para vocês que a lição 2 é essa aqui, ó. Você pode ver, e estamos na introdução desse assunto que é tão importante para nossas vidas. Eu quis ler aqui para abrir o seu entendimento a respeito desse assunto, que é um assunto que está sendo discorrido, porém, a gente tem que ter uma consciência para não diversificar uma graça que é de Deus, uma graça que é aceitável, né? Uma graça que é divina, para uma graça que é rejeitada, que é banalizada, que não tem valor. Vamos aqui para o primeiro subtópico, mas só lendo aqui o título do subtópico, que diz assim: compreendendo a graça é divina. Ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que a sua origem está inteiramente em Deus. Foi ele que quis agir com graça e testemunho bíblico, que aprove a Deus salvar os homens. Isso significa que a origem da graça, bem como a iniciativa da salvação, é o ato de Deus. A graça, portanto, tem origem no céu. Ninguém pode salvar a si mesmo. Então, vejamos que Deus achou por bem salvar. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21. Deus achou por bem salvar a humanidade. A graça, ela não pode ser banalizada. Quando a graça ela é banalizada, ela perde o seu valor. Ela perde aquilo a qual ela é proposto em fazer. E ela perdendo o seu valor, que é o que normalmente tem acontecido em nosso meio, por isso que a graça ela tem sido uma graça desvirtuada daquilo que é o propósito a qual foi atribuído a ela. Essa graça, ela sendo uma graça rejeitada, ela se torna uma graça vã, uma graça que não tem, né? Ou seja, o valor divino, o valor a qual o próprio Deus fala que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então Deus deu a graça para o homem caído em pecados e ofensas, ele não tinha chance de ser salvo. Ele não tinha chance de ter essa comunhão com Deus Pai. Ele não tinha a plena comunhão com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo, porque os três simbolizam as três pessoas da Trindade. Então, nesse quesito esmorférico, para que você tenha aí um amplo entendimento, nós estaríamos distante desse tão grande e valioso, né? Desse tão grande e valioso, eu coloco até que a graça, ela é um atributo de Deus também. Eu vejo ela dessa forma. Claro que aqui já é um pensamento meu, colocando em cima desse tão árduo, né? Tão árduo e tão compreendido de forma errônea e errada por muitos pregadores e professores. Porém, eu vejo a graça como algo que Deus nos dá liberadamente. Porém, a graça não é a graça para que nós possamos pecar. Porque muitos, às vezes, recebem a graça divina, Deus me deu agora a graça com que eu possa pecar deliberadamente, porque pela graça eu tenho acesso a Deus. Eu sempre faço essas perguntas para alunos meus, ou até para pessoas com mais bagagem que eu, e eu pergunto para essas pessoas: qual é mais difícil viver? Na lei ou na graça? Porque Jesus, ele aperfeiçoou a lei colocando a graça. A lei no Antigo Testamento era o nosso aio. Porém, agora no Novo Testamento, a graça é o nosso aio.
de uma forma que nós possamos receber a graça de Deus e colocar ela em aceitação na nossa vida como um favor imerecido, algo que nós não merecemos, algo a qual nós mesmos estava condenados em ofensas e pecado. Então Deus institui a graça como algo que Ele nos dá em Jesus Cristo, como favor imerecido de reconhecer a nossa pecaminosidade e receber a salvação. Então, a graça, sendo um favor imerecido, ela nos mostra quão fraqueza nós temos, né? Quão fraqueza nós temos, quão pecador nós somos, porque a graça, ela traz também um entendimento para que nós possamos não rejeitar a mensagem, não rejeitar aquilo que o próprio Deus estabeleceu, porque a doutrina da graça é o amargo do cristianismo bíblico. De acordo com o dicionário teológico Bekoff, a graça é o amor espontâneo de Deus, ainda que imerecido para o homem pecaminoso, revelada supremamente na morte e ressurreição de Jesus Cristo. O primeiro aspecto, observamos aqui, meus irmãos, claro que eu estou fazendo uma leitura aqui do que o dicionarista Bekoff ele fala. Ele coloca que a graça é, em absoluto, um dom de Deus outorgado à humanidade. Então veja que não há nenhum mérito humano em recebê-la, a graça de Deus, porque o termo graça pode ser encontrado até no Antigo Testamento, se nós formos analisar, né? Então, fazendo aqui um paralelo com o que eu estou falando, e esse paralelo é verídico porque é bíblico no Testamento. Veja que só para me continuar aqui, para que nós possamos ter um entendimento, especialmente nas cartas paulinas, no Antigo Testamento, encontramos a palavra hebraica que é erran, com sentido de favor imerecido. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que nessa nação é teu povo. Ou seja, Êxodo 33, verso 13, o próprio Moisés, ele está aqui clamando esse favor imerecido diante de Deus. A Bíblia NAA, por outro lado, o termo grego para graça, que é charis, igual falei no começo, vai discorrer, se nós formos ver, vai discorrer 164 vezes, né, no Novo Testamento, sendo 101 vezes nas cartas de Paulo, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então veja que o próprio Paulo discorre a graça, falando da graça, favor imerecido, 101 vezes ele vai colocar o termo graça de Deus por meio da fé, né? Porque nós vamos aqui estudar alguns pontos dos calvinismo, também vamos estudar alguns pontos das solas escritura, porque nós temos que compreender de que forma essa graça é aceita e de que forma Deus nos deu a graça para termos esse favor imerecido, mas também para não rejeitá-la, que é o que tem acontecido, o rejeitamento da graça, o rejeitamento dessa graça, que é uma graça que Deus coloca no seu povo. E essa graça, ela está sendo banalizada. Aí vem o quê? Entra aí o compêndio do que eu acabei de proclamar aqui a vocês. Quando a graça ela é banalizada, ela perde o seu valor. Ela perde o seu valor no sentido bíblico espontâneo, a qual ela foi entregue a mim e a você. Então vamos ler aqui o segundo tópico, que diz assim: a graça é imerecida. A graça é um favor imerecido. Isso significa que ninguém a merecia. De fato, as Escrituras diz que não há justo
olha bem, irmãos. De fato, as Escrituras diz que não há justo nenhum sequer. Romanos 3,10. Nossa justiça própria é como trapo de imundícia. A nossa condição antes de conhecermos a graça se assemelhava de alguém que deve uma grande quantia e não tem como pagar. Eu acho que os irmãos, eles compreenderam esse fator que eu acabei de falar aí, né? Porque quem está falando aqui, é o próprio Paulo, tá exclamando aqui de uma forma mais âmbita, de uma forma mais vigente, para que nós possamos ter uma compreensão. Então, em primeiro lugar, a graça ela é necessária para a salvação. O apóstolo Paulo afirma que, por intermédio do homem, entrou o pecado no mundo. Por conta da entrada do pecado no mundo, a condição da humanidade caída diante do pecado é de total impotência. O homem não pode fazer nada. É preciso a intervenção da graça de Deus para tirar a humanidade do domínio do pecado. Então, eu creio que os irmãos estão me compreendendo, mas eu vou perguntar novamente. Você lembra que eu falei quase agora, no tópico primeiro, alertando o quê? Que a graça, ela está no Antigo Testamento, porém, no Antigo Testamento é reconhecido mais a lei. Porque a lei era o denominador para chegar a Deus. Para de que forma eu me apresento a Deus. No Novo Testamento, a graça ela é dada a nós para que possamos, pela graça, entender o propósito da salvação. Porque a graça é um dom de Deus. Eu coloco a graça como atributo, como eu falei. Claro que muitos não compreendem assim, mas tem teólogo que tem essa visão de colocar a graça até como um atributo divino que é dado de Deus para o homem, com acesso à salvação. E aqui é o teólogo, o professor e comentarista dessa lição, que é o pastor José, o nome dele, se eu não me engano, é Douglas, não, perdão, eu perdi o nome dele aqui agora, eu estava com o nome dele aqui agora, mas eu perdi. Porém, vamos continuar. Então, vejamos que até o próprio escritor dessa lição, ele coloca a graça também, se você que está estudando comigo e tem um livro de apoio, ele coloca a graça de Deus como um dos atributos. Ele vê dessa forma. O que dá a entender aqui, que no parâmetro bíblico, ele coloca assim que eu acabei de ler, é preciso da intervenção da graça de Deus para tirar a humanidade do domínio do pecado. Nesse aspecto. Então, ele vê aqui a graça de Deus como um atributo divino, dado ao homem para a salvação da sua alma. Então, é necessário, o que eu falo às vezes, irmãos, que é necessário a gente se ater ao que o professor diz, para que nós não venhamos sair do contexto histórico e do contexto bíblico. Então, ele analisa assim, ó, todos os homens e mulheres foram atingidos pelo pecado, correto? Porque o primeiro Adão caiu tendo o quê? O livre-arbítrio, tendo o livre-arbítrio e a livre escolha. O primeiro Adão caiu, porém o segundo Adão não caiu, o segundo Adão foi perfeito. Então, Jesus estabelece a graça nos evangelhos, dando nós a oportunidade de ser salvo, tanto pela graça por meio de Jesus Cristo, como diz Efésios capítulo 2, verso 8. Porém, nós temos que se atentar a respeito dessa graça que está sendo banalizada e está sendo rejeitada, porque nós achamos que a salvação é meritória, ou seja, a graça ela pode ser resistida. Tem debates até a respeito disso, que a graça pode ser resistida, que o homem ele não tem capacidade de anteceder aos domínios de Deus. O homem não tem capacidade de entender até que Deus o chame. Claro que aí é uma posição calvinista, mas eu tenho que também aqui
abirrogar falando sobre esse assunto, para que você não fique aí pensando também da forma que muitos têm agido e banalizado essa graça, porque quando o tema está sendo aqui aclarado, tá falando o quê? Sobre a sutileza da banalização da graça. Então há um rejeitamento da graça, há uma banalização por parte das pessoas que não recebem e não aceita essa graça da forma que ela deve ser aceita. Ou seja, eles não vê da forma que deve ser atribuída ao ser humano. Então, por isso que eu estou aqui batendo forte nessa tecla, porque quando nós lemos aqui o tópico 2, falando a graça é imerecida, porque Deus te dá aquilo que você não tem capacidade de receber. Então, eu e você não temos capacidade de receber, porém Deus nos outorga essa graça como uma forma de um aio, como no Antigo Testamento. Essa graça, ela é atribuída a nós, dada a nós, por meio da misericórdia de Deus, porque Deus, ele é tão justo, mas tão bom, que muitas vezes Ele trata nós da forma que nós talvez nem merecíamos ter tratado. E os seus atributos divinos, da sua misericórdia, da sua soberania, ele mostra em nós essa vinculação, dando nós a probabilidade de sermos não excluídos, mas de ser incluído no seu globo, na sua presença. Era a palavra correta que eu queria falar. Então, vejamos aqui, vamos para o tópico 2, que é a graça no contexto bíblico, né? Eu estou aqui me adiantando, e eu não quero aqui tomar muito tempo, falar só sobre um assunto, né? Porque às vezes quando eu paro no assunto eu não quero sair mais, né? Eu fico falando só sobre esse assunto. Porém, eu quero me ater aqui ao segundo subtópico, que é a graça no contexto bíblico. A graça no contexto bíblico. Vamos aqui analisar ela agora no contexto, segundo subtópico do primeiro tópico, tá? A necessidade da graça. Uma das doutrinas mais bem definidas e claras nas Escrituras é a referente à queda do homem. O primeiro fator a ser observado é que Adão, o primeiro homem, foi criado como deixa eu só pegar aqui. O primeiro homem foi criado como ser moralmente livre, podendo escolher o que fazer. As Escrituras diz que Adão foi tentado, Gênesis 3:6, mas não é coagido a pecar, Gênesis 2:16 e 17. Deus o responsabilizou por sua desobediência, Gênesis 3:17. O primeiro homem, portanto, de forma livre e voluntária, desobedeceu e pecou, Romanos 5:12. O segundo fator é que a queda do homem produziu consequências tanto para ele como para sua posteridade. Adão era a cabeça da raça e, como tal, todos os homens estavam sob seu domínio. Romanos 5:12, Gênesis 3:23. Ninguém, portanto, ficou fora da esfera do pecado, tendo caído no pecado. O homem não podia por si mesmo se libertar. Uma das consequências advindas da queda foi a necessidade da satisfação da justiça divina. Por isso a justiça de Deus exige a punição do pecado. Isso porque Deus, sendo justo e santo, não deixaria o pecado impune. Contudo, assim como Deus é justo, da mesma forma ele é amor. Isso é denominado pelos teólogos como a doutrina do duplo amor de Deus. O amor de Deus, a justiça, e o amor de Deus, a humanidade. Se por um lado a justiça divina exige a punição do pecado, por outro lado, o amor de Deus pela humanidade levou-o a prover a cruz como o meio de justificação. Em Cristo Jesus, portanto, Deus manifesta o seu grande amor pela humanidade e vê nele a sua justiça satisfeita. Então veja que o primeiro homem,
Aqui eu estou falando no contexto bíblico, tá? Claro que eu já falei aqui ao ponto atrás, quando eu falei sobre a graça imerecida, mas eu quero aqui salientar algo muito importante que eu li aqui agora, que é Deus, ele na sua graça, na sua infinita misericórdia, tanto ele sendo amor e sendo justiça, Deus, ele entende que o primeiro homem cai. O primeiro homem, ele tem ali a consciência de que o que Deus falou tinha que ser estabelecido, porém ele cai. Porém o plano de Deus não é acabado ali, o plano de Deus se estabelece, porque Deus, ele já sabia o que ia acontecer. Entendeu? Ele já sabia, pela sua presciência, ele já via o homem em si como pecador e como homem decaído. Claro que Deus fez o homem perfeito. A Bíblia fala que Adão era perfeito, tanto Adão como Eva, pois eles estavam no jardim do Éden. Mas mesmo assim, o homem desobedeceu e por isso entrou-se o quê? O pecado. O pecado é o que faz separação entre Deus e o homem. Então, Deus, antevendo o que poderia acontecer, Deus manda seu filho, como diz lá João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, olhando para o âmbito, até os teólogos eles entendem que é o que o próprio autor da lição, ele coloca aqui, ó, que os teólogos entendem, e isso eu acho muito importante. Por quê? Porque ele coloca assim, ó. Cadê, meu Deus? Olha bem, ele coloca assim: isso é denominado pelos teólogos como a doutrina do duplo amor de Deus. O amor de Deus à justiça e o amor de Deus à humanidade. Se por um lado a justiça exige a punição do pecado, por outro lado o amor de Deus é pela humanidade que levou a prover a cruz. Por que eu estou falando isso? Porque aqui o assunto ele é sistematicamente teológico. Ele é sistematicamente teológico, então precisa de uma compreensão mais profunda para interpretar e aplicar esse assunto. Então, Paulo, ele fala lá aos romanos, aos crentes de Roma, ele fala na sua epístola, que ele fala que aquilo que ele queria fazer, ele não fazia, mas aquilo que ele não queria, ele fazia. Então veja que a graça de Deus, ela entra nesse fator, ela vai de encontro ao homem decaído da graça, ao homem que era rejeitado e que agora ele é aceito, ao homem que não tinha salvação e agora ele tem salvação, ao homem que ele automaticamente ele estava decaído, afastado, agora ele volta de novo para Deus. Então, analisando o contexto da antiga aliança e da nova aliança, por meio da cruz, Jesus Cristo se entrega para Deus, para que a ira de Deus venha sobre ele, e ele dá a autoridade da graça imerecida, com favor imerecido, trazendo de volta o homem à sua presença. O que eu entendo com isso é que muitos usam da graça para pecar, usam da graça para trocar de mulher, usam da graça para mentir, para fofocar, para fazer tudo que tem direito. Pois Deus, ele age com justiça, e a mesma graça que você banaliza é a mesma graça que você utiliza para voltar para a presença de Deus. Poucos pregadores, poucos pastores, poucos irmãos vai te ensinar isso que eu estou te ensinando, que isso aqui é muito profundo. Eu fiquei dias estudando para entender um pouco mais sobre a compreensão dessa graça que muitos rejeitam e até coloca como graça barata, que eu vou falar já já o que é a graça barata, né? Que é o rejeitamento da fé. O homem, ele se exclui, ele acha que a graça de Deus não precisa, ele acha que por si mesmo ele reconhece a salvação, né? Claro que eu já estou falando já do segundo tópico, né? Do segundo tópico, mas eu vou ler aqui rapidinho. Assim observamos que o cerne da doutrina da graça está no fator de que mesmo a humanidade merecendo ser condenada, Deus por sua infinita graça quer salvar. Em outras palavras, Deus poderia e pode ser contra o homem, mas por causa da sua graça, ele fica a seu favor, que é o que eu acabei de falar. Então, esse rejeitamento aí, que nós vemos aí, a doutrina da graça, ela está sendo mal aplicada em nosso meio.
ela está sendo aplicada. Eu ia pegar até meu livro ali, é o livro que eu tenho ali de teologia sistemática, para aprofundar um pouco mais sobre essa graça. Porém, o tempo aqui é curto. Não dá para me falar tudo que eu quero falar. Aqui eu tenho que ensinar, tenho que aplicar e tenho que te dar mastigado para você só pegar a caneta, o lápis e fazer ali o seu esboço e arredar o seu estudo. Porém, tem muito mais assunto aqui a respeito da doutrina da graça, a respeito desse ensinamento. Né? Eu vou falar sobre os 5 pontos que na Reforma Protestante foi usado e que muitas vezes hoje nós esquecemos desses 5 pontos das solas escrituras, que é um dos pontos tão importantes também. Mas claro que eu vou falar já no próximo tópico aí. Vamos aqui, eu quero ler aqui um ponto importante que eu acho que também é necessário, que é a doutrina da graça, portanto, é bem definida e clara no contexto bíblico. Contudo, dentro da tradição cristã, essa doutrina, como ela se manifesta na salvação da humanidade, esteve sujeita a controvérsia por volta do 5º século depois de Cristo. Foi travada uma longa discussão em torno da doutrina da graça, sem efeitos sobre a formação teológica do cristianismo. Pendura até hoje. De um lado, afirma-se que não havia pecado original e que o homem poderia achegar-se a Deus por vontade própria ou por seu próprio arbítrio. Em outras palavras, a humanidade pós-queda não teria herdado o pecado de Adão e nem tampouco dependia necessariamente da graça para se salvar. Assim, por intermédio de seu próprio livre-arbítrio, e vontade, o homem poderia se voltar a Deus. Essa era a posição de Pelágio, em 350 e 423, depois de Cristo. Claro que aqui eu estou dando um fundo histórico para vocês, tá? Só para vocês terem uma compreensão. O monge ascético da Britânia, em 350 a 423, a concepção pelagiana quanto à soteriologia, porque quando fala da doutrina da graça, meus irmãos, também está falando da salvação. A palavra salvação na teologia quer dizer o que? Soteriologia. Então fala da salvação do homem, né? O homem pecaminoso ao homem sendo salvo pela graça de Deus, por meio de Jesus Cristo. Então foi considerada uma heresia e foi condenada como tal no Concílio de Éfeso, em 431 depois de Cristo. Por outro lado, havia aqueles que afirmavam a completa dependência da graça no processo da salvação. Isso por conta da depravação do pecado a quem a humanidade ficou subjugada por conta da queda. Esse modelo soteriológico centrava em seus argumentos em 2 eixos: a depravação total da humanidade pós-queda e a soberania absoluta de Deus. No primeiro eixo girava o entendimento de que toda a humanidade, exceto Jesus, o Filho de Deus, herdou o pecado de Adão e por conta disso se encontrava totalmente perdida e condenada. Então veja que as posições de cada teólogo da época, tanto Agostinho de Hipona, tanto entre outros aqui, que eu quero aqui salientar, a qual eu acabei de falar, eles têm um posicionamento diferente a respeito da graça, né? Trazendo ali a graça de Deus, soteriologicamente falando, eles mostram aqui um vínculo de uma graça, tanto uma graça que é uma graça divina, como uma graça que também pode ser rejeitada, né? Claro que alguns teólogos desses aqui que eu tô lendo, que é um fundo histórico, eles mostram diferente o seu contexto pioneiro e histórico do assunto. Porém, eu não quero me ater a isso, mas eu quero falar outro ponto importante, que é o que Agostinho aqui ele mostra, né? Essa era a posição de Agostinho em 354 a 430 depois de Cristo. O bispo de Hipona, a doutrina agostiniana da necessidade da graça prevaleceu tanto
no catolicismo medieval, como também no pensamento dos principais reformadores protestantes do século XVI, contudo a sua defesa à absoluta soberania de Deus, que excluía por completo a participação humana no processo da salvação. Não foi unanimidade entre eles. Então veja que até os reformadores, eles colocam a graça de Deus de uma forma literal, de uma forma que o homem, ele aceita se quiser, ele está disposto a aceitar, porém também está disposto a rejeitar essa graça. Então, eu não quero muito me ater, que a gente já vai entrar nesse tema, mas eu vou ler aqui o segundo tópico, só para a gente já entrar desse tema que eu acabei de falar, porque é muito importante e eu quero aqui falar para você uma coisa que eu acho necessário, mas antes disso eu vou ler aqui. A extensão da graça. As Escrituras afirmam que Deus quer salvar todos. 1 Timóteo, Deus ama todos os homens, logo mais viu o pecador no lugar onde estiver é amado por Deus, e por isso deve ser alcançado. O alcoólatra, o adúltero, o homicida e etc. Todos serão aceitos por Deus se receberem a graça divina de Cristo Jesus. Essa graça é extensiva a todos os homens, ela é universal, contudo essa graça não é universalista, uma coisa não tem relação com a outra. O universalismo prega que todos, independente de credo, religião ou arrependimento ou comportamento, serão salvos. Ao contrário, a graça é universal porque é estendida a todos os homens, todos os que se arrependem e confessam a Cristo podem ser salvos. A graça é oferecida a todos. Tito 2,11. Contudo, só se torna eficaz na vida daquele que crê. Bom, vamos entrar aqui no subtópico 3, tá? Que é a graça no contexto da reforma. Porém, eu já falei aí para vocês, meus irmãos, sobre o fundo histórico a respeito da reforma. Também já falei sobre a extensão da graça, né? Que eu já falei aí no tópico anterior. Porém, vamos aqui a tipo, para que você compreenda, sobre alguns pais da igreja. Alguns pais da igreja que vai de uma forma mais burocrática, eles querem realçar o sentido dessa graça, que é uma graça que nós precisamos também aqui compreender de que forma é essa graça. A graça no contexto da reforma. Estou no subtópico 3, né, do tópico 1. Eu estou aqui, ó, no subtópico 3, a graça do contexto da reforma. No tópico 1, a corrupção da doutrina da graça. Vamos lá. O contexto da reforma protestante do século XVI, que foi o que eu acabei de explicar para vocês, mas eu só vou dar uma relida para me aplicar alguns fundamentos aqui, para nós ter uma compreensão. É muito diversificado, contudo é possível identificar alguns fatores que contribuíram para o surgimento da reforma. O catolicismo pedia influência e por isso surgiu uma reação contra os líderes religiosos por contar o seu baixo nível moral, a rejeição da doutrina católica como válida. O maior interesse pela educação, que deixa de ser um privilégio dos líderes católicos, é uma maior diversidade doutrinária. De uma forma direta, pode-se afirmar que a reforma surge como uma resposta ao enfraquecimento, deturpação e negação da doutrina da graça, que no período medieval havia sido totalmente desconfigurada. A salvação pelas obras havia sido substituída à salvação pela fé, somente em Romanos 1,17. Para quem está me ouvindo, no contexto da reforma, eles mudaram ali o ponto da graça para a salvação pela fé. Então entenda, irmãos, que eu até concordo com
com algum pensamento de alguns reformadores, porém eu rejeito o pensamento de outros reformadores. Porque eles entendiam que a salvação era por meio de Jesus, porém pela fé. Então eles excluíam a graça. Claro que quando eu estava lendo o fundo histórico ali, eles colocavam ali a graça como subjeição, não como fundamento. Porque a graça é um fundamento, senão as escrituras não falavam o que está escrito aqui. Ó. Eu vou ler novamente para que nós possamos compreender, e é nessa tecla que eu estou batendo, que poucos estão banalizando, que também foi o caso de alguns reformadores. Eles entendiam que a salvação seria pela fé. Correto, a salvação é pela fé em Jesus Cristo, mediante a graça de Deus, porque senão o texto de Efésios capítulo 2, verso 8, não diria isso, como tá aqui escrito, ó. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, ele coloca a graça, segundo a fé, por meio de Jesus Cristo. Então, o texto, por isso que é necessário, eu sempre falo, a gente tem que fazer uma exegese, não uma exegese, é uma exegese do texto. Tirando dele o que ele está querendo dizer, não colocando o que o texto não está falando. Quando fala de exegese, está falando do texto o que ele está falando. Quando fala de exegese, está querendo colocar no texto o que o texto não está dizendo. Então, os reformadores, eles estavam querendo colocar no texto o que o texto não estava dizendo. Claro que ali foi uma época diferente da nossa, mas porém ele estava querendo tirar todo o mérito que o próprio texto aqui nos convém a dizer. Então, voltando aqui, para que nós possamos entender, vamos ler aqui o tópico 2, a restauração da doutrina da graça. Como foi observado, a reforma, portanto, surge como uma reação à corrupção da doutrina da graça. Lutero, monge alemão agostiniano, se torna um principal porta-voz da doutrina pela fé somente. Posteriormente, o lema luterano seria conhecido como uma das 5 solas, que é, agora eu vou falar aqui que é sola as escrituras, sola Cristo, sola gratia, sola fide, né, e sola Deo gloria. E eu vou explicar esse assunto com muita profundidade. Eu quero que você se atenha e ouça, copie se você está me ouvindo. Os reformadores estavam também convictos de que somente através do retorno das Escrituras a doutrina da graça poderia ser restaurada. Foi por isso que lutaram e foi por isso que sofreram e até mesmo morreram. A doutrina da graça não aceita mistura e pela graça somente que somos salvos. Se você for ver, muitos reformadores morreram por causa dessa graça. Por causa dessa graça a qual eles entendiam que era o fundamento das escrituras que tinha que ser aplicado. Porém, outros o rejeitavam. O exemplo aqui que o autor da lição ele coloca como Lutero, né, que era um monge, que era um monge alemão. Ele coloca Lutero como um dos pioneiros junto com Agostinho. Porém, vamos entender aqui que o que é sola as escrituras? Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão, pela correção, para educação, na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, como diz 2 Timóteo 3, 16 e 17. Porém, sola as escrituras somente é por meio das Bíblia. Tá vendo aqui minha Bíblia? Quando fala de sola as escrituras, é por meio dela. É só por meio dela. Então, voltando aqui, eu vou ler novamente aqui o assunto que eu deixei bem especificado, né, para que nós possamos entender. A revelação tanto da pessoa quanto da vontade de Deus, o homem
pode conhecê-lo, ser salvo e habilitado para a boa obra do Senhor. Entretanto, cresce em nossos dias uma visão da irrelevância das Escrituras, onde ela não é mais autoridade final em questão espiritual entre o homem e Deus, mas apenas entre muitas fontes de autoridade a respeito de Deus e a prática cristã. Então, quando fala só nas Escrituras, quer dizer somente pela Bíblia, pelas Escrituras Sagradas. E aqui, claro que eu li esse ponto aqui com forma de fazer elucidar o pensamento do aluno, de quem está me assistindo. Por que muitos hoje em dia rejeitam as Escrituras? Porque as Escrituras é onde é o parâmetro para salvar o homem caído. É através das Escrituras. É através das Escrituras que salva o homem caído. A oração não salva o homem caído. O que salva a oração é por meio das Escrituras, como diz Efésios capítulo 2, verso 8, né, que fala que a salvação é por meio da graça, isso não vem de vós, né, é o dom de Deus, ou seja, a salvação imerecida, né, pela fé em Jesus Cristo. Porém, as Escrituras é o ponto de partida para a salvação. Então, quando fala de só as Escrituras, fala que somente a palavra, somente a Bíblia, somente a palavra tem a regra de fé final. Voltando aqui, solas Cristo. Quando você faz teologia, o ponto fundamental que você deve analisar é o estudo da cristologia, que é Cristo o centro da Bíblia, o centro da Escritura, o centro da palavra. Então, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa o envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que lhe dizia: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. E ele ouvi, e ouvindo os discípulos caíram de bruços, tomando de grande medo, aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão só a Jesus. Mateus 17, 5, 8. Numa época onde muitos ídolos estão aparecendo no meio evangélico, numa época onde a atitude de muitos seria de montar uma tenda para Jesus e outros pastores e cantores famosos, muitos têm rejeitado a Cristo como centro da Escritura. Ou seja, sola Cristo quer dizer Cristo é o fundamento de toda a Bíblia, de toda a sola Escritura. Cristo é o fundamento. Cristo é o autor. Cristo é a palavra de Deus, como diz o verbo em João 1:1. Ele era o verbo, e o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus. Então, quando fala de sola Cristo, você compreendeu. Sola Cristo é somente Cristo. Sola gratia, ou seja, sola gratia quer dizer só a graça. É outro ponto aqui fundamental que muitos têm rejeitado. Sola gratia é só a graça de Deus. É só a graça. Senão não estaria aqui, irmãos. Senão os próprios reformadores não tinham morrido por causa desses fundamentos. As 5 solas, que uma delas é sola gratia. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonathan, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Samuel, 2 Samuel 9, capítulo 9, verso 7 e verso 8, foi quando Davi estava lá no pasto, né, e Deus manda chamar Davi e estender a ele como rei. Então Davi faz essa pergunta: quem manda chamar o teu servo como morto, né? Então vemos aqui a graça de Deus buscando os que estão perdidos, os drogados, viciados, os doentes, os caídos, os roubadores, os impostores, os adúlteros, os viciados, os fornicadores, homicidas. Então essa graça
É a graça que nos coloca em acesso à salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Então, o que tem diversificado aí, que as pessoas têm mudado, né? Porque quando fala somente pela graça, é unicamente por ela. E que somos abençoados por Deus, a graça é o favor imerecido de Deus e as suas criaturas, tal como Davi favorecendo Mefibosete por amor a Jonathan. O que Davi fez? Ele chama Mefibosete de Lodebar, e exalta Mefibosete colocando-o à sua mesa, né, como um príncipe, como um rei que deveria ser. Então, nós vemos também aqui o detalhe de sola fide, né? Muitos não entendem isso, que é sola fide. Eu vou ler aqui um versículo bíblico que é outro fundamento, que é só pela fé, né? Porque Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie. Somente pela fé, sola fide. É unicamente por ela o pecador é salvo com base nos méritos eternos de Cristo. Sendo assim, a presente sola reafirma os 3 solas anteriores às Escrituras, pelo meio do qual Cristo é revelado, sendo este o alvo da fé, sendo que a fé é um presente concedido graciosamente por Deus, e isto é a fé, não vem de vós, é um dom de Deus. Analisamos aqui os 4 pontos, vamos para o 5º ponto, que é sólide glória. Sólide glória quer dizer porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, ou seja, a ele pois a glória eternamente, somente pela glória, ou seja, somente a Deus e a glória de Deus. Ou como muitos entendem, somente para Deus e a glória. É unicamente para ele. A igreja existe para a demonstração deste valor. O valor que ele tem não a respeito de nós, ou o que nós buscamos ter, mas sim exclusivamente a ele, de modo que os hinos cânticos girem em torno da pessoa e dos atributos de Deus. Eu creio plenamente que eu esclareci alguns pontos tão importantes, tão fatores ecumênicos e tão valiosos para a nossa vida. Exemplo disso é que fatores que contribuíram para a reforma protestante, o catolicismo perdia influência, rejeição da doutrina católica como válida, maior interesse pela educação, que é deixar de ser privilégio dos líderes católicos, uma maior diversidade doutrinária. Então veja que se não foi a maior parte desse trabalho, claro que também veio de outros, né, como John Hooks, né, ele falou que ele morreria, mas viria ali um ganso, né? Ele morreria como um pato, mas viria um ganso, e esse ganso ninguém poderia parar, que esse ganso representa aqui o nosso monge alemão, que é Martim Lutero, né? Que é um dos pioneiros, né, que deu início a essa reforma protestante, a qual teve por fundamento as 5 solas das Escrituras. Então é nesse sentido, irmãos, que eu sempre falo que a gente tem que se atentar ao que o texto diz, não ao que A ou que B fala. Essa lição aqui eu estou dando ela completa, porém eu sei que ela ficou um pouco maior aí do que eu esperado, mas porém eu estou dando com muito conteúdo para que você tenha compreensão do que nós professamos e do que nós acreditamos. Na descrição dessa lição, coloca lá um texto explicando ali alguns fatores sobre a reforma protestante da época, né, que vai ser importante para a sua compreensão, e eu quero que você se atenha à descrição desse estudo. Você que me assistiu até agora, compartilhe, se inscreva no meu canal, ajude as pessoas, meu irmão. Você aqui é um coadjuvante dessa obra. Eu sou um canal que ajudo, sim, porém é pela misericórdia de Deus, pela graça divina dele, que eu estou aqui trabalhando esse ensinamento para aplicarmos e atribuir a você, mas para isso eu preciso que você compartilhe. Se inscreva no meu canal, se inscreva lá, me ajude a ganhar mais almas, me ajude a levar a palavra de Deus, me ajude a contribuir para que pessoas sejam salvas.
através desse ensinamento, é o que eu te peço. Vamos ver aqui alguns pontos que é o calvinismo e o arminiano. Claro que toda vez que nós entra nesses pontos, a gente acaba tendo grandes debates e nunca chega a uma conclusão, né? Você já viu que você já. Eu creio que muitos irmãos que me assistem aqui já viram muitos debates sobre calvinismo, arminiano, mas as pessoas do calvinismo nunca chega a um ponderamento. Quem foi eleito, foi eleito. Quem não foi, não é salvo. Para eles é isso e acabou. Para nós que somos. Claro que eu sou de uma linhagem mais arminiânica, né? Eu creio sim que nós temos o livre-arbítrio, que o livre-arbítrio foi instituído no Éden, com a livre escolha tanto para o homem como para a mulher. Eu também creio de forma ambígua que da forma soberana de Deus ele salva qualquer pessoa. Ele não rejeita um e salva outros. Ele salva qualquer pessoa. Por isso que eu quero aqui salientar que Calvino ele era um francês, né? Entre 1509 a 1564, a depravação total. Calvino, olha o que Calvino fala. Todos os homens, eu estou falando aqui os 5 pontos do calvinismo. Todos os homens nascem totalmente depravados, incapazes de se salvar ou escolher o bem em questões espirituais. Nasceram com a capacidade de escolher, mas depois da queda perderam o livre-arbítrio. Calvino, né? Eles falam Calvino ou Calvino, como muitos entendem. Ele coloca que o primeiro ponto é a depravação total. O homem perdeu o direito do livre-arbítrio pela queda. O segundo ponto, eleição incondicional. Deus predestinou para a salvação dentre todos os seres humanos decaídos um grande número de pecadores por graça, sem qualquer mérito humano ou obra ou fé prevista neles. Deus também predestinou os seres humanos pecadores para a condenação eterna no inferno, dupla predestinação. Eles entendem aqui que aqui há uma dupla predestinação. Essa eleição condicional é que Deus escolheu uns para a salvação e outros para o inferno. Claro que aqui eu não creio nisso, né? Nessa dupla predestinação. Uns vai para o inferno, outros vai para o... Claro que aquele que vai para o inferno é aquele que não aceitou, é aquele que não recebeu Jesus como único e salvador. Não pela eleição, como eles colocam aqui, que é a eleição incondicional. Aí, meus irmãos, tem outro ponto também que ele fala que é a expiação limitada. Jesus Cristo morreu na cruz para pagar o preço do resgate apenas dos eleitos. Ele não morreu por todos os homens. É outro assunto também que eu discordo completamente, porque a Bíblia mostra que Jesus, em João 3,16, morreu por todos, incluindo o mais vil pecador, o mais vil, o mais pior de todos. Graça irresistível. Esse negócio de graça irresistível vem do calvinismo, tá? Quero deixar isso bem claro a vocês, aclarar sua mente, que esse negócio de graça irresistível vem do calvinismo. O calvinismo que aborda isso, dizendo que a graça irresistível, o homem ele pode resistir à graça de Deus. Eles colocam isso. Né, que o homem pode resistir à graça de Deus e por isso o homem não seria salvo. Por isso que ele fala aqui, ó, o Espírito Santo é quem convence os eleitos e infundido neles a fé salvadora que não resiste à graça de Deus. Né? Perdão, eles colocam que o homem resiste à graça de Deus. Né? Eles colocam que o homem resiste à graça de Deus, que é o que eu acabei de falar. Se o Espírito Santo não o convencer, o homem pode resistir à graça de Deus e aí o homem não aceita a salvação. Você entendeu o que eles falam? Então tem coisa que não tem cabimento, né? Por isso que fala graça irresistível. Eles usam até ali o ponto de aquele jovem rico, né? Quando Deus chama o jovem rico ali, ele pergunta: bom mestre, o que farei para dar a vida eterna? Então ali eles usam aquele ponto dizendo que o jovem rico resistiu à graça de Deus. Você está me entendendo? Não tem como o homem resistir à graça de Deus.
Não tem como o homem resistir à graça de Deus. Mas eles colocam que o jovem rico resistiu à graça de Deus. Vamos para outro ponto aqui. Perseverança. Todos os eleitos vão perseverar na fé até o fim e chegar ao céu. Nenhum perderá a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Eles colocam também outro ponto que eu acho aqui ridículo, que eles colocam quem é salvo para sempre. Quem já é salvo já não perde mais a salvação. E nós sabemos que não é isso. Nós sabemos que a salvação nós pode perder ela em qualquer instância, em qualquer momento, em qualquer segundo, até pela palavra. Nós podemos estar 30 anos na igreja. Se nós cometemos um pecado e não se arrepender, nós podemos perder a salvação por aquele ato que cometemos. Então, vamos aqui para os 5 pontos do arminiano, né? Que é Jacó Arminio, que é o holandês, entre 1569 a 1609, Arminio ele deixa bem aclarado esse tão forte ponto que eu acho que é necessário a gente aqui averiguar e observar e colocar em relevância para nossas vidas. Depravação total. Todos os homens nascem totalmente depravados. Todos os homens, embora sejam pecadores, ainda são livres para escolher, aceitar ou recusar. Por meio do livre-arbítrio, a salvação que Deus oferece. Então, entenda uma coisa que Arminio ele coloca assim, que o homem ele pode aceitar ou pode rejeitar. Então o homem tem um livre-arbítrio. Aqui estamos entendidos, vamos fechar a tese aqui. Eleição condicional. Deus elegeu e predestinou os homens que ele previu por sua presciência, que teria fé em Cristo e os escolheram a aceitar. A eleição, portanto, acha-se fundamentada na presciência divina. Não é um ato arbitrário de Deus. Você acha que Deus não sabia que aquela criança ia nascer? Sabia, irmãos. Deus sabia que aquela criança ia nascer, por isso ele previu e deu a salvação àquela criança, que talvez se ela nascesse em pecado, ela poderia ser lançada no inferno. Então Deus, sabendo que aquela criança ia nascer, ele dá a salvação àquela criança e coloca ela no acesso aos céus. A criança que seria morta, agora ela é salva. Então Deus sabia pela sua presciência. Então esse negócio de eleição incondicional que eles colocam que é a eleição incondicional, pois nós vemos que a eleição condicional é que Deus condicionou todos do planeta, atribuindo e dando a todos o direito da salvação. Expiação ilimitada. Nós falamos sobre a expiação limitada, que é o que o calvinismo crê, né? Que só vai ser salvo quem são eleitos. Porém, nós cremos na expiação ilimitada. Jesus Cristo morreu na cruz para pagar os preços do resgate de todos os homens e não somente os dos eleitos, que é como ele crê. Que eles falam que só foi os eleitos que foram escolhidos. Vamos aqui para a graça resistível. Eles colocam que a graça, Calvino coloca que a graça é irresistível, pois o arminiano crê que a graça é resistível. Os homens podem resistir à graça de Deus para não aceitarem o chamado de serem salvos. De que forma? Vou dar um exemplo aqui. Você vai pregar para aquele homem. Ele conhece Deus, ele aceita Deus. Porém, ele pode ser salvo? Pode, mas pode também não ser se ele rejeitar. Aí, no caso, é uma livre escolha do livre-arbítrio. Eu posso escolher e também não posso escolher. Entendeu? E já eles não vê dessa forma. Eles vê que o homem resiste. O homem resiste à salvação.
Por isso que Deus escolheu só aqueles que vai ser salvo. E isso é uma mentira defraudada e muito grandiosa. Segundo a segurança de Cristo, eles vê a perseverança, né? Eles falam sobre a perseverança, que eles às vezes até colocam como perseverança dos santos, né? Mas nós vemos aqui no arminiano a segurança de Cristo. Homens salvos podem cair da graça e perder a salvação, caso não persevere na fé em Jesus Cristo até o fim. E isso está falado em todos os evangelhos. Jesus falou que aquele que não perseverar até o fim, esse pode perder a salvação. Já eles falam que uma vez salvo, salvo para sempre, que também isso é uma hipocrisia, é uma falácia religiosa. Eu vou colocar também esse argumento na descrição aí. Eu espero que caiba todo esse argumento, porque tem muito assunto. E aqui eu vou finalizar. Eu queria falar sobre a graça barata, mas eu só vou dar só um ponto aqui da graça barata, tá? A graça barata, estamos aqui no subtópico 4, né? A graça no contexto contemporâneo. A graça barateada. Há muitas expressões, a graça barata foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal ou mundanizada. De fato, o evangelho expresso por alguns ensinadores não reflete mais a graça. Parece que quanto mais crescem, menos influencia. Os evangélicos estão causando na sociedade... Hugh volta para o evangelho da genuína graça de Deus. O valor da graça, escrevendo aos Coríntios, o apóstolo da graça afirmou: vocês foram comprados por preço. Então, essa graça que seria uma graça barateada, que os próprios irmãos pregadores, homens de Deus aí, têm colocado essa graça como uma graça que não tem valor. Uma graça que é uma graça inativa, uma graça que não serve para a salvação. E a exemplo disso, meus irmãos, eu quero aqui relatar com vocês que automaticamente eu vejo também um grande ponto aqui, que eles rejeitam a graça de Deus, né? Eles não trazem ali a graça de Deus como fundamento bíblico, né? Eles rejeitam a graça de Deus, falam que o homem não necessita da graça, e a graça barateada é uma graça que não tem valor. Por exemplo, a graça barata é a que não entende o valor da morte de Jesus. A graça barata é aquela que desvirtua o evangelho da cruz. A graça barata é aquela que transforma a fé em um amuleto capaz de destravar chaves espirituais para o mundo físico. A graça barata é uma graça que você pode pecar deliberadamente sem arrependimento. A graça barata é a graça que o homem está automaticamente, pode fazer o que quer, que ele vai ser salvo. A graça barata é a graça do calvinismo, que o homem sendo salvo uma vez é salvo para sempre. A graça barata, ixi, meu Deus, a gente vai falar tanto da graça barata aqui que vai tomar mais de meia hora, porque tem muitos assuntos. A graça barata é aquela que macula o leito sem mácula, abraçando o divórcio. A graça barata é aquela que transforma as igrejas em empresas e o evangelho e a fé em um produto. A graça barata transforma os pastores em coaching e a mensagem em palestra de autoajuda. A graça barata é aquela que coloca o homem como centro da fé e tira Jesus Cristo. Bom, conclusão. Dessa lição partimos da necessidade de somente compreender corretamente o que a graça de Deus. Vimos como a graça de Deus foi estendida em diferentes contextos. A Bíblia é sempre a régua através da qual qualquer entendimento da doutrina da graça precisa ser medido como verborou na reforma. As Escrituras continuam ecoando em nossos dias, a salvação somente pela graça. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe.